Olá, boa noite. Bem-vindos ao Visão Política desta terça-feira. Hoje vamos falar de 3 temas. Vamos então falar da suspensão do julgamento da antiga diretora do Cernic da província de Maputo, Benjamina Chaves. Vamos também falar dos recentes ataques em Cabo Delgado, vamos falar na vertente humanitária e também na vertente de segurança. Vamos, por último, falar do novo decreto do Presidente da República em relação ao estado de calamidade. Como sabemos, ontem Filipe Nyusi decretou recolher obrigatório para todas as cidades capitais do país. Nós contamos com a presença do Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, o Dr. Luís Bitone. Esperávamos também que estivesse connosco um dos investigadores do CIP, Aldemiro Band, mas até então não se fez presente. Por isso vamos então iniciar este programa. Aliás, teremos algumas reações vindas da cidade da Beira, do antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, em relação ao julgamento, e também teremos outras reações. Boa noite, Dr. Bitone. Vamos então começar com esta incompetência do Tribunal que dita a suspensão do julgamento da antiga diretora do Cernic da província de Maputo, Benjamina Chaves. Mas eu começava por lhe perguntar como é que olha para este caso. Bem, muito obrigado por esta oportunidade. A minha abordagem, como bem disse, será uma abordagem ligada aos direitos humanos, que é o objeto que nós tratamos. A minha instituição tem este mandato de promover e proteger os direitos humanos. Primeiro dizer que trata-se de um caso que está em tribunal e ainda não há veredito final, o que significa que a pessoa ainda goza de presunção de inocência. E quando é assim, é muito, do nosso lado, não é muito bom tanto especular o que vai acontecer. O mais importante é que esse processo já arrancou. Trata-se de um processo de corrupção, por aquilo que é o conteúdo das matérias que aqui são levantadas. Então, o que nós vamos dizer é, do ponto de vista mesmo de direitos humanos, que nós pensamos. Nós pensamos de que aqui há um sinal positivo por parte da Justiça, naquilo de que ninguém está acima da lei. Aliás, temos testemunhado nos últimos tempos grandes figuras do aparelho do Estado, não só o governo, mas também outras entidades, incluindo magistrados. Neste caso, é alguém da administração da Justiça, na componente Cernic, que vem, portanto, ser acusado por crime ligado à corrupção. Então, para nós é um bom sinal, no sentido de que isto pode desencorajar aqueles que no dia a dia, portanto, lesam o Estado por causa desta via. E, em segundo lugar, estamos preocupados mesmo com a celeridade processual, porque esse tipo de processo, enquanto portanto, o processo caminha lentamente, podemos ter ainda o problema de sonegação de alguns bens, que são bens do Estado, que vão enriquecer o Estado, caso seja, portanto, conseguida a sua recuperação. Exato. Portanto, significa que estamos a falar de uma dimensão muito importante para os direitos humanos, que é a dimensão de corrupção. A corrupção é inimigo número 1 dos direitos humanos. Por quê? Porque desvia boa parte de bens básicos destinados para a população e encaminha para fins particulares. Então, a condenação das pessoas que se envolvem nesse tipo de processos, para nós, é um ganho para os direitos humanos. E, por último, dizer que o nosso desejo é que esse processo corra de forma rápida e que os bens, se forem demonstrado, provado o envolvimento desta senhora, portanto, que os bens sejam, portanto, recuperados, o Estado, portanto, possa responder às ansiedades da nossa população. Exato. Vou então relembrar este caso de julgamento da antiga diretora do Cernic, que é o Serviço de Investigação Criminal
da província de Maputo. Benjamina Chaves é acusada pelo Ministério Público de ter-se desviado de 2016 a 2017, aliás, a 2019, cerca de 274 viaturas de luxo, na sua maioria roubadas na África do Sul e apreendidas na província de Maputo. Esta senhora, que era antiga dirigente do Cernic na província de Maputo, foi transferida, portanto, para a província de Sofala, onde atualmente dirige também o Serviço Nacional de Investigação e Criminal de Sofala. Vamos agora ouvir a reação do Centro de Integridade Pública em relação a este processo. Neste momento vamos ouvir o investigador Baltasar Fael em relação a esta acusação que pesa contra a antiga diretora do Cernic da província de Maputo. A associação para delinquir, na medida em que, acredito eu, porque se alega que estão aqui envolvidos também magistrados que acobertavam as ações da antiga diretora do Cernic, que estes de alguma forma pudessem formar a diretora e estes magistrados uma associação para delinquir, uma associação para a prática destes atos, que era um grupo claramente com uma certa organização, era um grupo que tinha objetivos claros, era um grupo que tinha uma certa duração temporal, e estes elementos todos acabam configurando, dentre outros, uma associação para delinquir, que é uma organização, de certo modo, que apresenta uma certa estabilidade. É preciso sabermos também claramente que a nossa polícia está infestada de criminosos. Há agentes da polícia que se envolvem em atos criminais e outros auxiliam pessoas externas à instituição a praticar certo tipo de crime. Já tivemos situações de polícias que entregavam a criminosos armas para praticar crimes e situações em que os próprios polícias se envolviam em atos criminais. Portanto, é claramente necessário que a polícia seja expurgada, sejam expurgados da polícia estes agentes que se envolvem em atos criminosos, porque de alguma forma acabam manchando aquilo que é a imagem daqueles polícias que são incorruptíveis, que não se envolvem em nenhum tipo de crimes, e isto é mau, porque com estas atuações a própria imagem da corporação policial pode, portanto, ser colocada em causa. Em termos de situações agravantes, eu penso que sim, existe uma situação agravante aqui a se provar, que estes atos foram cometidos pela antiga diretora do Cernic com a colaboração destes magistrados. É que, pela posição que ela ocupava ao nível do Cernic, de gestora e de administradora da instituição, ela tinha um especial dever de cuidado, de não se envolver neste tipo de atos, e o seu envolvimento, no fundo, é mesmo um aproveitamento da posição que ocupava para praticar este ato. Aqui a reação do investigador do Centro de Integridade Pública, Baltasar Fael, Dr. Luís Bitton. Ele chega a dizer que há aqui uma associação para delinquir e chega também a acusar alguns magistrados que encobertam ou encobertaram estas ações da Benjamina Chaves. Como é que faz? Sim, penso que são comentários do CIP. Como dizia, há um princípio muito basilar no nosso direito, que é o princípio de presunção de inocência. Esse princípio significa que antes que o juiz declare as pessoas como culpadas, elas são inocentes. Então, o que sentimos aqui é tentar especular aquilo que existe, aquilo que está a ser arrolado, que pode ser provado como não. É por isso que eu disse, como nós não estamos dentro do processo, mesmo que estivéssemos,
temos que respeitar esse princípio constitucional. Exatamente. De que, sim, é por isso que o meu comentário certo sobre esta questão concreta seria mais útil no final. Mas neste momento o que nos interessa é que realmente este alto funcionário do Estado está em tribunal, isso é um bom sinal, no sentido de que diz claramente de que ninguém está acima de lei, mesmo os membros ou o pessoal da administração da justiça, como é o caso de Cernic. Isto é um sinal. E segundo, encorajar que o setor da administração da justiça faça tudo para garantir a celeridade e o esclarecimento rápido. Então, tudo o resto sobre a associação para delinquir, isto vai acontecer quando for provado de que esses todos que estão aqui a ser referenciados praticaram o crime e o crime foi demonstrado com factos e o juiz considerou haver elementos suficientes para condenar. Mas olhando para a história do nosso país, olhando também para alguns julgamentos que nós tivemos de dirigentes deste país, de governantes, e olhando para o resultado, espera-se que haja um desfecho neste processo? Porque recentemente o Tribunal Judicial do Distrito da Matola referiu que não pode, portanto, não tem competência para julgar este caso e que só o Tribunal Superior de Recurso a quem pode dar vazão a este processo. No seu entender, isto pode eventualmente ser uma forma de arrastar este processo para não ser até onde? Bem, eu não tenho elementos suficientes para dizer Exato. se a decisão foi correta ou não, porque se eu tivesse acesso ao processo, podia dar a minha palavra. O que acontece é que se o tribunal chegou à conclusão de que o tribunal não é competente, provavelmente tem elementos. Sim. Sabe que no processo há advogados de ambas partes e sabe que quem acusou esse processo é o Ministério Público, que é um elemento fulcral na administração da justiça, tem poder para recorrer caso não seja verdade, porque quem está, em primeiro lugar, interessado que essa pessoa ocorra é o próprio Ministério Público que acusou. Exato. Então, significa que se o Ministério Público concordou que este tribunal não é competente, significa que viu que as circunstâncias são estas. Então, não podemos, desde já, interpretar como sendo denegação da justiça. Agora, o que está a colocar sobre o descrédito da máquina da administração da justiça, é verdade que, em algumas situações, houve um sentimento que a justiça estava a beneficiar um grupo de cidadãos, principalmente aqueles que ocupam posições de relevo na sociedade. Mas também há exemplos nesta sociedade de tribunais desse país que condenaram altas figuras do Estado, ministros, PCAs e outros que estão a cumprir neste momento penas, portanto, neste país. Então, eu como observador e neste caso como dirigente de uma organização de direitos humanos, estou esperançoso que este tribunal possa fazer o seu trabalho, condene aquele que realmente cometeu o crime e absorva aquele que, na ótica do tribunal, não cometeu. Há toda a máquina possível para evitar que as pessoas inocentes sejam condenadas. É por isso que há advogados, os advogados têm esse papel de defender a parte que não é culpada no processo, tem o Ministério Público que promove ação penal, ele também avalia se a condenação é justa ou não, do ponto de vista do direito penal existente, e há o juiz, que é o árbitro de todo esse processo, que vai avaliar. Então, a nossa perspectiva neste caso é pouca especulação como entidade pública, não Exato. Podemos especular neste momento em respeito deste princípio de presunção de inocência, e em segundo lugar, portanto, aqui pedir de forma mais clara que os tribunais garantam a celeridade processual, porque também esse é um dos direitos fundamentais do cidadão, ver o seu processo terminado o mais rápido possível. E aí, penso que, caros jornalistas, estaremos em condições de comentar e com muita propriedade e, se for verdade, condenar portanto, as pessoas envolvidas, porque aí já podemos sim concluir que há uma delinquência, se for provado de que há um grupo portanto, que agiu em consonância, em consórcio para a prática deste crime. Mas neste caso é pura especulação, do ponto de vista do processo penal. Exato. Sim. Vamos neste momento ouvir outra reação em relação a este caso. Vamos ouvir Gilberto Correia, que é antigo bastonário
da Ordem dos Advogados de Moçambique.